Cidades da região metropolitana com alta taxa de mortalidade pela Covid-19 ignoram medidas para conter o avanço da pandemia. Com mais de 80 mortes por 100 mil habitantes, Barueri contrariou as regras da quarentena e antecipou a flexibilização de atividades não essenciais. Desde março, o estado de São Paulo registrou 16.400 mortes pela Covid-19 e mais de 330 mil pessoas infectadas. Nossos repórteres mostram o risco de assaltos em 130 quilômetros do Rodoanel. A Polícia Rodoviária identificou 8 pontos diferentes da estrada onde motoristas e motociclistas estão mais vulneráveis a ataques criminosos. Você vai ver também como a retomada gradual da economia impactou as empresas. Nos setores que abriram primeiro, como o comércio, o movimento está longe dos níveis registrados antes da pandemia. Por outro lado, a abertura de novas empresas vem mostrando que trabalhar por conta própria tem sido uma importante alternativa ao desemprego. E o impasse na volta do futebol. O Campeonato Brasileiro já tem data para começar. O Paulistão? Não. E para os times paulistas que só estão liberados para os treinos com bola, o maior adversário pode ser o acúmulo de competições no segundo semestre. Agora no SPTV. Boa noite. São Paulo acompanha com preocupação o avanço da Covid-19 na região metropolitana. No Grande ABC, a semana começou com registro de 40 mortes pela doença em 24 horas, o maior número desde o começo dessa pandemia. A região também está entre as que têm maior taxa de casos confirmados da doença. Vamos ver aqui no telão como é que fica esse mapa. Aqui você tem o mapa da região metropolitana e perceba, a capital, na proporção de habitantes, na proporção de casos confirmados por 100 mil habitantes, a capital tem 1.144 casos por 100 mil habitantes. Logo atrás vem o ABC Paulista, com São Caetano, São Bernardo e Santo André. Mas quando a gente olha para a taxa de mortalidade, os números mudam e outros municípios aparecem. É o caso de Barueri, que está no topo dessa lista na região metropolitana. O SP2 esteve por lá hoje à tarde e encontrou uma cidade que parece não estar em meio a uma pandemia. Veja a reportagem de Ana Paula Campos. As ruas no centro de Barueri estão cheias. Quase ninguém respeita o distanciamento social. Olha a aglomeração na porta da casa lotérica. É perigoso, né? A gente tem que evitar bastante, mas a gente tem que pagar as contas, né? Então tem que vir. Se não fossem as máscaras, daria para dizer que a vida segue normal em Barueri. O comércio está aberto, mas pouca gente entra nas lojas. Gente que vem especular, tá saco cheio de ficar em casa, mas comprar não compra. Em compensação, as lanchonetes estão cheias. Por aqui, a faixa bloqueando parte da entrada é mero detalhe. Pelo Plano São Paulo, Barueri está na fase 2 laranja, por isso não seria permitido o consumo no local. Salões de beleza e barbearias também não poderiam estar atendendo. E o comércio só poderia abrir durante 4 horas. Agora já passa das 4 da tarde e o comércio continua aberto aqui no centro de Barueri. É que a prefeitura resolveu não seguir as recomendações do governo do estado e liberou por decreto o funcionamento das lojas por até 6 horas todos os dias. Barueri é hoje, na região metropolitana, a cidade com a maior taxa de mortalidade pela Covid-19. São mais de 80 mortes a cada 100 mil habitantes. Osasco e Santa Isabel também estão na lista, acima até mesmo da capital, que tem 62 mortes por 100 mil habitantes. Esse infectologista considera que a qualidade do atendimento médico tem impacto direto nas taxas de mortalidade pela Covid-19. A gente sabe que uma pessoa com coronavírus grave, se ela tem um atendimento adequado, com uma equipe de intensivistas bem formada, com protocolos de atendimento, a chance dessas pessoas terem alta e evoluírem bem, mesmo que tenham uma forma grave, é muito maior de que se elas não forem atendidas no momento adequado, por equipes treinadas ou por hospitais com condições adequadas para atendimento. O doutor Munir também é professor da Universidade Federal do ABC, região que, depois da capital, concentra a maior parte dos casos confirmados da doença. Uma situação que, para ele, tende a piorar.
A abertura do comércio, a abertura da economia, a gente vai sentir essa resposta depois de 2 semanas, depois de 14 dias. Como nós já estamos com mais ou menos 1 semana de abertura, a gente espera talvez um aumento, esperamos que pequeno, do número de casos a partir da semana que vem. Em nota, o governo do estado lembrou que o Plano São Paulo prevê o monitoramento diário da Covid-19, bem como o aumento de medidas restritivas caso haja necessidade. A Prefeitura de Barueri informou que a flexibilização está baseada nos dados da evolução da epidemia e da capacidade hospitalar do município. Hoje, os leitos destinados para a doença, segundo a Prefeitura, estão com 65% de ocupação na cidade. O estado de São Paulo registrou nas últimas 24 horas mais de 9.600 novos casos de Covid-19. Desse total, 56% são pessoas com quadros agudos que foram testados em hospitais e laboratórios. 44% são confirmações via teste rápido, que abrange casos leves, segundo o Centro de Contingência da Covid-19. A doença continua avançando sobre São Paulo. Caiu para apenas 15 o número de municípios que ainda não tem qualquer caso. Ou seja, a Covid-19 já chegou em 98% das cidades do estado de São Paulo. Vamos aos nossos gráficos, onde acompanhamos o crescimento da doença. Começando com os óbitos por Covid-19 no estado de São Paulo. Hoje alcançamos 16.475 mortes no estado. São 341 mais que ontem. Nós temos também aqui os casos confirmados no estado desde o primeiro dia do primeiro registro, dia 26 de fevereiro, até hoje. Alcançamos 332.708 casos. São 9.638 a mais de ontem para hoje. Lembrando que isso não significa que esses casos ocorreram de um dia para o outro, mas sim que foram contabilizados no sistema nas últimas 24 horas. Mas para a gente enxergar melhor como é que está a situação da doença neste momento, se ela está crescendo, está em queda, está estabilizada, o modo mais fácil é analisar o gráfico da média móvel dos últimos 7 dias e nós temos esse número agora aqui. Perceba, começamos com os casos confirmados. Nos últimos 7 dias, estamos com uma média de 7.333 novos casos por dia. Há uma semana, esse número estava em 7.415. Ou seja, prestando atenção no gráfico, a gente percebe uma ligeira alta aqui, mas é preciso ver os próximos dias para ver como essa reta vai ficar. Vamos ver agora os óbitos. A média móvel de óbitos no estado de São Paulo. Hoje temos uma média dos últimos 7 dias de 245 mortes no estado de São Paulo. Há uma semana, esse número era 242 mortes. E o gráfico a gente percebe o que parece ser uma estabilização. Precisamos continuar acompanhando para os próximos dias, ver como esse gráfico vai ficar. Se ele vai subir, se ele vai se manter estável ou que a gente torce que seja de queda. A economia do estado começa a apresentar os primeiros sinais de uma recuperação que, segundo os analistas, vai ser muito lenta. Os setores que voltaram primeiro, como o comércio, estão com um movimento muito abaixo do normal. Nesse momento, a força dos pequenos empreendedores pode ajudar. Mais de 45 mil microempresas individuais foram abertas em São Paulo em plena crise de saúde. Essa não foi a primeira vez que a vida profissional da Thaís mudou completamente. Há 10 anos, ela trocou a carreira de farmacêutica para abrir uma loja de artesanatos para festas com a irmã. Foram mais 10 anos. Aí veio a quarentena e mudou tudo, de novo. Chegou no momento que não dava mais para aguentar as despesas, né? Porque, assim, na verdade, como a loja é artesanato, não tinha como fazer como as outras lojas, delivery, mandar pelo correio, porque a gente não tinha não conseguia comprar o material. Mas ela deu a volta por cima e criou um novo negócio de venda de misturas de cappuccino. Eu posto bem aquelas fotos, quando eu acabo de fazer o cappuccino, assim, eu posto, o pessoal já começa a mandar mensagem. Eu, assim, não chorei mais e não fiquei deprimida, porque eu vi essa luz no fim do túnel. A história da Thaís ilustra bem o que os números mostram. De janeiro a maio, 32 mil empresas fecharam no estado, mas outras 68 mil foram abertas, muitas delas pequenas empresas. De maio para junho, o estado registrou 45 mil novas MEIs,
microempresas individuais. O número é 21% maior que o do mesmo período do ano passado. São pessoas que encontraram no empreendedorismo uma alternativa ao desemprego. Nós percebemos a criação de novos negócios, negócios online, novos modelos de trabalho, de serviços, né? Nossos empreendedores e empreendedoras paulistas têm muita resiliência, têm um trabalho criativo empreendedor muito importante e que nós já estamos começando a reconhecer nos números também. Além dos novos negócios, um levantamento do governo do estado, com base na emissão de notas fiscais, mostra um pequeno avanço das atividades econômicas nas primeiras semanas de reabertura. No comércio de rua, por exemplo, o número de notas, ou seja, de vendas, foi em média 12% maior em junho, na comparação com as 11 semanas anteriores de quarentena. Uma recuperação muito lenta para quem ficou tanto tempo parado. Tá 40%. Espero até que o final do ano isso passe melhor. Para esse economista, vai levar mais tempo. Se nós olharmos, o volume de vendas do varejo, hoje, ele está no patamar de 2006. Nós retrocedemos 14 anos. Nós vamos demorar aí pelo menos um ano para retornar ao patamar pré-pandemia, aquilo que o varejo movimentava em fevereiro, por exemplo. Nas contas do governo do estado, alguns setores saíram na frente nessa corrida pela retomada. O comércio de automóveis, a indústria e o atacado faturaram juntos 40 bilhões e 700 milhões de reais na semana de 14 a 20 de junho. Isso é 21% mais que na semana anterior e só 5% menos que no período pré-pandemia. Nessa concessionária, a retomada ainda está engrenando. E no cenário mais otimista, eles esperam fechar o ano vendendo 40% menos que no ano passado. Com a loja fechada, a gente chegou a ter uma redução de 75% nas vendas. Agora a gente está projetando aí trabalhar com 40% de redução nas vendas em relação ao ano passado. Infelizmente o número é ruim, é baixo, mas se a gente conseguir chegar nele é motivo para comemorar. Boa sorte a todos. O governo do estado disse que reconhece as dificuldades dessa retomada e que trabalha num programa de recuperação econômica para os próximos 2 anos. A seguir, o risco de assaltos no Rodoanel. A Polícia Rodoviária identificou 8 pontos onde os motoristas e motociclistas estão mais vulneráveis a ataques criminosos. Agora o trânsito ao vivo. Você está vendo imagens da Avenida Radial Leste. Agora são 7 horas e 21 minutos. O SP2 volta em instantes. Estamos de volta com o SP2. A Polícia Rodoviária fez um mapa dos principais pontos vulneráveis a assaltos no Rodoanel. O anel viário que interliga várias rodovias e tira o trânsito pesado da capital. Só no mês passado, 14 motoristas foram vítimas de ladrões na estrada. A reportagem é de César Galvão. 2 caminhões pararam no acostamento do Rodoanel em Osasco, na Grande São Paulo, hoje à tarde. Para garantir que os motoristas não fossem atacados enquanto aguardavam um conserto, policiais rodoviários pararam logo atrás. No mês passado, 9 motoristas foram assaltados nos acostamentos do Rodoanel. Tiveram que entregar objetos pessoais, como celulares, dinheiro e joias. A Polícia Rodoviária também registrou 3 roubos de carga e 2 roubos de veículos. Essas imagens são do dia 19 de junho. 4 jovens ficam sentados na mureta, na alça de acesso da Castelo Branco para o Rodoanel. De repente, eles vão para a pista. Tentam parar um motociclista, que escapa. Outro, que vinha logo atrás, é cercado. Chegam mais 2 ladrões. Eles puxam o motociclista e arrastam a moto. E nem se intimidam com o tráfego da estrada. No grupo tem menores de idade. Quando o motorista parou para ajudar, os ladrões já estavam em fuga. Este é o local da fuga depois de alguns roubos. Um barranco que vai dar numa comunidade ao lado das pistas. Alguns dias depois do roubo na estrada, a polícia encontrou 2 motos escondidas no meio do mato e prendeu parte do grupo. Pelas informações, fizeram outros roubos. Nós estamos checando, procurando vítimas daquele local, tá? A Polícia Rodoviária diz que o número de assaltos não é alto no Rodoanel, mas mapeou os principais trechos em que os motoristas devem ter cuidado redobrado. São 8 pontos diferentes nos 130 quilômetros do Rodoanel. Estão em 4 cidades e a capital.
Esta operação da polícia foi feita à noite, o horário mais perigoso. Envolvimento de diversas unidades, entre policiamento rodoviário, policiamento de choque e policiamento territorial. O comando da Polícia Rodoviária diz que operações desse tipo são a estratégia para tentar evitar que a violência invada a rodovia. A qualquer sinal de possibilidade de algum delito ocorrer nesse ponto, já são desencadeadas as operações, não somente na rodovia, mas no interior dessa comunidade. A moto roubada que a gente viu no começo da reportagem já foi devolvida ao dono e a polícia identificou mais um dos ladrões. E a polícia procura pistas do assassino de uma estudante em São Sebastião, no litoral norte. Júlia Rosenberg, de 21 anos, era aqui da capital e estava na casa de praia da família. Saiu para fazer uma trilha e desapareceu. Quem conheceu a Júlia ainda não consegue acreditar no que aconteceu. O bairro está em luto. Todos conheciam a Júlia. Eu não tenho muitas palavras para discorrer sobre isso, porque nós passamos 2 dias enfiados na mata procurando essa menina. A estudante de 21 anos foi encontrada morta ontem pela manhã na trilha que liga as praias de Paúba e Maresias, na costa sul de São Sebastião. Júlia Rosenberg era estudante de medicina veterinária. Morava em São Paulo, mas passava a quarentena com os pais na casa da família em Paúba. A Júlia é uma garota que cresceu praticamente aqui em nossa rua, né? Frequentando a praia finais de semana, feriados e férias, né? E a família é uma família de pessoas ligadas à educação, né? Cientistas, pesquisadores, que escolheram Paúba como um local de descanso, né? Essas imagens de câmeras de segurança mostram Júlia a caminho da trilha por volta das 7 da manhã de domingo. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado parcialmente enterrado no topo de um morro perto das antenas de celular e tinha marcas de violência no pescoço. A trilha entre as praias tem cerca de 1 quilômetro de extensão. É uma caminhada de mais ou menos meia hora entre lugares mais fechados e outros abertos, como esse aqui que a gente está. É um lugar muito procurado pelos turistas, principalmente por causa desse visual. Várias informações chegam até nós. O grande problema é que algumas informações são desencontradas, né? Então, às vezes acaba até atrapalhando, mas a gente está seguindo todas as linhas de investigação e não descartamos nenhuma hipótese. Uma das hipóteses da polícia é latrocínio, roubo seguido de morte. O tênis e o celular da Júlia foram levados pelo criminoso. No próximo bloco, o impasse na volta do futebol. O Campeonato Brasileiro já tem data de início, mas a retomada do Paulistão ainda não. Agora, imagens do trânsito, mais uma vez ao vivo. Está vendo a Avenida Paulista? Belíssima imagem nesse momento, 7 horas e 28 minutos. O SP2 volta já já. Voltamos com o SP2. O Ministério Público de Contas está questionando a Secretaria Estadual da Saúde sobre a compra de aventais descartáveis usados para a proteção dos profissionais que atuam nos hospitais. Depois de comparar os preços que outros fornecedores estão cobrando já durante a pandemia, os procuradores suspeitaram de sobrepreço. O modelo de avental descartável para profissionais de saúde que foi comprado pela Secretaria Estadual da Saúde por meio da Coordenadoria Geral de Administração, a CGA, é igual a esse. O Ministério Público de Contas suspeita que tenha havido sobrepreço na compra desses aventais. De acordo com o relatório a que o SP2 teve acesso com exclusividade, no dia 8 de abril foram adquiridos 340 mil aventais de proteção pelo valor unitário de R$ 32. O Ministério Público de Contas descobriu que menos de um mês antes da compra, que está sendo questionada agora, o mesmo órgão do governo do estado já tinha comprado outras 500 mil unidades de aventais do mesmo modelo de outra empresa, por um preço muito menor, R$ 9,50 cada um. Ou seja, em abril, o governo pagou 237% a mais por um produto similar. Os investigadores do Ministério Público de Contas analisaram outras 6 compras do mesmo produto, feitas por hospitais estaduais, antes e depois do dia 8 de abril. O valor máximo encontrado foi de R$ 23,70. Os técnicos do MP de Contas calcularam a média dos preços e chegaram ao custo unitário de pouco mais de R$ 18. Com base nesse número, o Ministério Público de Contas concluiu de que houve um aparente sobrepreço de R$ 4,6 milhões no contrato.
A investigação não ficou restrita apenas aos valores. O endereço da empresa também foi checado. De acordo com os investigadores, a sede da Tecno 4 Produtos Hospitalares Limitada fica aqui neste imóvel, no bairro do Cambuci, região central de São Paulo. Segundo o levantamento do Ministério Público de Contas, do valor total do contrato, de pouco mais de 10 milhões de reais, a empresa já recebeu 8 milhões de reais. Apesar da maior parte do pagamento ter sido feita, os procuradores não têm certeza se os aventais foram entregues. Como é uma empresa muito pequena, que não, pelas contratações que nós analisamos dos últimos anos, ela não teve nenhuma contratação desse porte. Então, há uma dúvida se realmente ela tinha, por condição própria, capacidade de fornecer essa quantidade de aventais. É preciso agora, e esse é o momento adequado, para verificar se efetivamente os aventais foram entregues. Estivemos na empresa. Num primeiro momento, um funcionário disse que o dono estava e que iria chamá-lo. Depois disse que a sede não era no local. Deu um telefone, nós ligamos, mas a secretária disse que ele não poderia nos atender. Ele está numa reunião agora, você poderia estar passando o seu contato, eu peço que ele me torne de volta. A empresa Tecno 4 Produtos Hospitalares Limitada foi contratada com dispensa de licitação por causa da decretação de calamidade pública em razão da pandemia. Outras empresas também enviaram suas propostas de preço do avental. A documentação apresentada levantou indícios de uma das empresas ter tido prévio conhecimento do orçamento da outra. A formatação e os erros de português se repetiam em todas as propostas. A secretaria vai ter que demonstrar o porquê dessa contratação tão cara. Nesse momento, tudo bem, estamos passando por um momento de pandemia, os preços têm uma elevação natural, agora essa contratação especificamente, ela destoou de todas as demais. Bom, o que dizem os envolvidos? O dono da Tecno 4, Lucas Riachiro, diz que já foram entregues 240 mil aventais do total contratado e que, por determinação da Secretaria Estadual da Saúde, o restante ainda não foi entregue para adequação de preço. Sobre o valor cobrado pela empresa, o empresário disse que o material dele é diferenciado, por isso é mais caro. A Secretaria Estadual da Saúde discordou da comparação de preços feita pelo Ministério Público de Contas. Diz que esse lote de aventais corresponde a um tipo específico para uso em UTIs, com tecnologia superior aos aventais comuns. Ainda de acordo com a Secretaria, 96 mil aventais tiveram redução no preço. Saíram por R$ 27 cada um. Em plena pandemia, pacientes relatam dificuldades para conseguir medicamentos de uso contínuo. E quando tem remédio, tem fila para retirar, como hoje à tarde na farmácia do Hospital das Clínicas. É o que mostra a repórter Laura Cassano. A Josiane veio de Sorocaba para trazer o filho numa consulta médica e pegar o remédio que ele toma para o coração. Mas desistiu por causa do tempo de espera. Não vou pegar porque a fila está meio grande e se eu ficar ali na fila, eu perco o transporte que eu estou esperando. Não havia uma orientação para organizar as pessoas na fila, o que provocou uma aglomeração que só se desfez depois que a nossa equipe chegou ao local. Eles organizaram aí por causa de vocês chegarem agora há pouco, que antes estava tudo tumultuado. Mais cedo, a fila para passar pela triagem das consultas médicas no HC estava ainda maior e a aglomeração também. Em relação às consultas ambulatoriais, o que nós estamos fazendo é reforçando a necessidade de escalonamento das agendas e de recomendação à população que venha ao hospital meia hora no máximo antes da sua consulta agendada. Agora são 4h30 da tarde e nesse momento a entrada para os ambulatórios, olha, está bem tranquila. O funcionamento por aqui vai até às 7 da noite. Para a farmácia também. O problema não são mais as filas, mas em plena pandemia, em que a recomendação é sair de casa só para o essencial, alguns pacientes reclamam que vêm até aqui e não encontram o medicamento. É o caso do César, que é cadeirante e trata de diabetes. Ele tinha a hora marcada hoje com o médico e agendamento para a farmácia. Saiu com uma sacola cheia de remédios, mas faltaram os dois principais, a insulina e o anticoagulante. O que eles disseram? É que não tem. Pra mim é ruim, porque desse jeito assim é ruim, né? Eu dependo dos outros para vir trazer
Não é só no Hospital das Clínicas que a falta de remédios é um problema. Nas farmácias de alto custo mantidas pelo Estado também há reclamações. O Carlos Alberto retira na Vila Mariana todo mês um hormônio de crescimento para a filha de 13 anos. Ele conta que o remédio está em falta desde o começo de junho. Ele chegou a agendar a retirada pelo aplicativo, mas chegando na farmácia, descobriu que continuava em falta. As duas coisas são ruins, a falta do remédio, né, e ainda ter me deslocado até lá, ter gasto meu tempo, corrido o risco e para receber a notícia que o remédio estava em falta. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde disse que o remédio da filha do Carlos Alberto é distribuído pelo Ministério da Saúde, mas que há um processo de compra em curso. O Ministério da Saúde informou que a responsabilidade por essa compra passou a ser do Ministério este ano e que, por enquanto, as secretarias estaduais continuam recebendo verbas até zerar os estoques. Em relação ao César, que nós encontramos lá no HC, a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas informou que a insulina já está disponível. O outro remédio, só na quinta-feira. Hora agora da previsão do tempo, com a Anny Lotterman, que já alertou ontem sobre a ventania e agora tem alerta importante também da Defesa Civil, né, Anny? Boa noite. Exatamente, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Ao longo da noite, uma frente fria vai se formar no sul do país. E aqui na capital, a gente vai perceber essa frente fria com um vento forte e intenso, aquele vento constante, Márcio. O vento deve ser mais forte na Baixada Santista, aqui na região metropolitana de São Paulo, na região de Registro e São José dos Campos. Mas também chega a Barretos, Franca e Ribeirão Preto, mas é um pouco mais fraco, 50 km por hora, enquanto aqui 95 km por hora. O ciclone que está se formando no sul do país, ele vai embora para o mar. Vai surgir daí uma frente fria. Conforme a frente fria vai se aproximando, mais vento vai provocando, Márcio. Hoje fez calor aqui na capital. Alguma previsão de dias mais frios? Sim, amanhã ainda não, viu? Amanhã ainda esquenta, a máxima chega aos 26 graus, com vento e sem chuva. Na quinta-feira, aí sim a temperatura vai cair para 20 de máxima e chove. Não é muita coisa, uma chuvinha bem tímida, mas pelo menos já diminui a secura do ar, que hoje chegou aos 29% de umidade apenas. O ideal é 60%, Márcio. Garganta sente logo, Exatamente. Né? Até Obrigado, amanhã. Anny. Futebol. Por enquanto, não há uma data certa para a volta do Paulistão. O governo do estado e a Federação Paulista ainda acertam detalhes para o retorno do campeonato. Mas os clubes temem um possível acúmulo de competições no segundo semestre. Nos clubes, os treinos foram retomados. Todo mundo já trabalha com bola, mas ninguém sabe ainda quando o Paulistão vai voltar. São necessárias 6 datas até o fim do campeonato. 2 rodadas da primeira fase, um jogo das quartas de final, um na semifinal e mais 2 partidas que vão definir o campeão. Nos bastidores, os dirigentes tentam viabilizar essa volta em acordo com o governo do estado. Vamos enviar nessa semana ao governo de São Paulo o protocolo de conclusão do Campeonato Paulista e ver com eles e com os clubes a data viável para reiniciar a competição. Estamos também concluindo o protocolo que discute ou que permite a retomada dos jogos de futebol e nos próximos dias também esperamos poder falar mais sobre isso aqui nesse espaço. Ao contrário do Paulistão, o Campeonato Brasileiro já tem data para começar. De acordo com a CBF, a primeira rodada está marcada para o fim de semana, dos dias 8 e 9 de agosto. O anúncio desagradou os times de São Paulo, que não querem expor os jogadores à disputa de 2 competições simultâneas, Paulista e Brasileiro, depois de mais de 3 meses de inatividade. A decisão da CBF de voltar no dia 9 de agosto, não houve consulta prévia ao governo do estado de São Paulo, mas aqui nós temos um bom entendimento com a Federação Paulista de Futebol. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. O governo de São Paulo não pode adiar ou cancelar o início do Brasileirão, mas tem autonomia para proibir a disputa de jogos de futebol no estado, o que já ocorre atualmente. E aí, é claro, não importa qual a competição em disputa. O presidente Caboclo solicitou que os clubes se posicionassem quanto à eventualidade de não poderem jogar nas suas cidades e nos seus estados, e a absoluta maioria concordou que, se isso fosse necessário, eles concordariam com essa alteração significativa da sua logística.
A gente está com saudade do futebol, mas que o retorno seja com segurança. Assim nós encerramos esta edição do SP2. Nossas reportagens estão lá no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30 da noite. No G1, você sabe, você encontra outras informações sobre a Covid-19. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.